Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí pessoal, bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí do título do Manchester City, que foi campeão pela 7ª vez aí da Premier League, e também vamos analisar a ida do José Mourinho, técnico português, para uma nova empreitada aí, ele vai ser o novo treinador da Roma. Vamos analisar um pouquinho a ida do José Mourinho para a Roma no final desse episódio. Bom, Pablo, começando com tudo aqui, já abrindo os trabalhos, vou já colocar a primeira pergunta na mesa. O Manchester City, pode-se dizer que o Manchester City, eu acho que não há dúvidas quanto a isso, pode-se dizer que o Manchester City foi campeão com certa justiça? Eu acho que com certa justiça e com uma certa tranquilidade também, né? Ah, sim, com certeza. Pela consistência, pelos jogos invictos que ficou. Acho que não tinha dúvida que o Manchester City ia vencer o campeonato, sendo que no começo do campeonato eles começaram lá embaixo, chegaram a ficar, se não me engano, em 11º, 12º, e então eles foram subindo posição sem nenhuma pressão, pouco a pouco, chegou lá, barrou o Liverpool, o Liverpool foi caindo, tomou a posição do Manchester United também, e é isso, mano, deixou chegar, Guardiola ganha a taça, irmão. Exatamente, mas o que se espera? Quando você contrata um técnico como Guardiola, você espera isso. Dá um tempo ali para ele trabalhar, para ele ajeitar o time, jogadores que ele quer, aí dá um certo budget para ele ali para contratar, um orçamento ali na faixa que o Guardiola pretende para contratar certos jogadores. Ele conseguiu montar esse Manchester City aí e já foi campeão inglês novamente. Mais uma vez sendo campeão inglês, e tem tudo aí, a gente depois vai entrar nesse assunto, para até ser campeão aí da UEFA Champions League, conquistar o primeiro título da história do Manchester City, primeiro título europeu. E Pablo, foi o melhor time da Inglaterra, não há dúvidas quanto a isso, por causa do título. Mas esse é o sinal de uma certa hegemonia do Manchester City, ou o Liverpool ainda vai ser um adversário digno à altura do Manchester City, ou até mesmo vai ficar nessa hegemonia de Manchester City e Liverpool disputando a Premier League, e Chelsea, Arsenal, Manchester United, esses outros componentes aí do Big Six vão ficar só na tentativa de UEFA Champions League, Liga Europa, e não vão conseguir mais serem campeões ingleses. Tirando a temporada que o Liverpool brigou pau a pau ali com o City, tem sido temporadas de que um time dispara, né? Então, assim, a única diferença é que esse ano a gente não soube quem ia disparar até o Manchester City disparar de vez, né? Teve uma certa disputa acirrada ali entre o City, Liverpool e o Manchester United. O Everton também ali no início do campeonato chegou a ficar ali em cima, depois veio o Leicester também, o Leicester deu uma caída, o Chelsea começou lá embaixo, começou a subir depois, então foi um campeonato bastante legal de se assistir, até certo ponto da temporada, quando o Manchester City acertou, aí não deu, né, cara? Porque emendou, se eu não me engano, sei lá, uns 20 e poucos jogos de invencibilidade. E mais uma taça, cara. É só isso. É simplesmente isso. É simplesmente isso, não tem o que dizer. É aquilo que a gente até estava discutindo, falando no episódio da UEFA Champions League, lá das semifinais. O Manchester City é um time muito compacto, muito coeso, assim, tem umas peças ali que funcionam muito bem, e claro, tem um técnico muito bom lá na beira do campo que faz as peças funcionem da maneira correta. Você consegue extrair o máximo desses jogadores. Por exemplo, o Gundogan, para mim é uma das peças fundamentais desse título aí do Manchester City, dessa temporada do City, jogando muita bola nesse meio para o final da temporada, coisa que quando ele chegou, o Gundogan não jogava nem metade do que ele estava jogando nessa temporada, porque ele acabou se machucando, teve uma lesão grave lá, ficou muito tempo parado, mas sabia-se que o Manchester City estava contratando aquele Gundogan que brilhou no Borussia Dortmund, que eu tenho saudades hoje em dia, aquele Henry Kahn, aquele horroroso, não prefiro nem comentar. Então, sabia-se que estava contratando um jogador de grande excelência ali no setor de volância ali, para jogar no meio do Manchester City. E são, por exemplo, Gundogan, De Bruyne, nem se fala. Até o próprio Agüero jogando muito bem não jogando muito essa temporada, até porque ele vai se despedir, a gente até já falou isso. Mas, assim, são jogadores importantes, mais uma vez,
para essa conquista do Manchester City. Então, na verdade, o Manchester City assim, não tem um craque. Para mim, o maior craque do Manchester City é o Guardiola. Mas também você vê que o Manchester City tem jogadores, e o De Bruyne também, eu acho que é uma das peças que se destacam no time. Mas assim, você vê que o Manchester City é um time muito bem treinado e tem várias peças que, quando atuam de forma assim, coletiva, que é o Manchester City um time muito coletivo, é praticamente assim, imbatível, porque a coletividade no Manchester City é muito, muito forte. É difícil você ver hoje em dia isso no futebol europeu. E para você ver como é que o Manchester City é tão bizarro, assim, a questão do grupo, a questão do conjunto, é que o Guardiola, ele está jogando sem atacante, cara. O cara tá jogando sem atacante. Tá? Tem vezes que ele põe o Foden lá espetado, voltando um pouco ali como se fosse, sei lá, um segundo atacante, um falso armador que vai pro ataque. Enfim, cara, é muito absurdo assim o complemento tático que ele põe na equipe e as formas de jogo que ele consegue tirar do City, dos jogadores que estão jogando lá, né? É absurdo que o Guardiola consegue fazer, extrair dos jogadores. Não é à toa que foi campeão mais uma vez. Bom, Pablo, esse título do Manchester City e até mesmo essa final que o Manchester City tem pela frente aí no final do mês da UEFA Champions League podem dar mais uma vez o título de melhor do mundo para o Guardiola, de melhor treinador do mundo. Eu acho que é bem provável, principalmente se ele for campeão da UEFA Champions League, né? Cara, pra mim ele nunca perdeu esse título. Eu acho que é só questão de prêmio mesmo pelo técnico da temporada, apesar da temporada passada Qual o nome dele, quem ganhou? Foi o Klopp? Hans Flick. Não, foi o Hans Flick que ganhou. Foi o Hans Flick, né? Não, minto. Foi o Klopp, pô. Foi o Klopp que ganhou. O Hans Flick foi injustiçado. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Apesar do ano passado o melhor técnico ter sido injustiçado, não quer dizer que o melhor técnico era o melhor técnico do mundo. Exatamente. Só que ele foi o melhor técnico da temporada. O Guardiola é o melhor técnico do mundo por tudo que ele já conquistou na carreira e por tudo que ele já fez na carreira. Então ele é o melhor técnico do mundo. E em seguida ali talvez o Klopp hoje em dia. Eu acho que em segundo lugar seria o Klopp. Eu não diria nem o Hans Flick. O Hans Flick tinha que ter sido na temporada passada. Mas até porque o Klopp tem uma, entre aspas, assim, o Liverpool tá no mau momento, é verdade. O Liverpool, assim, nessa temporada foi, assim, eu acho que é uma das piores temporadas aí do Klopp à frente do clube. Mas é por conta da regularidade que o Klopp vem fazendo à frente do Liverpool, então eu acho que ele tá logo atrás do Guardiola, sim. A questão do Liverpool também é que o Klopp tem aquilo de não querer renovar elenco. Foi perguntado para ele no começo da temporada se ele ia pegar jogador, ele falou que tem que aproveitar os jogadores que estão lá, aproveitar o tempo que eles ainda podem jogar junto em alto nível. Então, isso daí tem que rejuvenescer o elenco, cara. Eu acho que um elenco assim, que monta uma hegemonia, né, entre muitas aspas, tem uma duração aí no máximo de 3 anos, depois você tem que renovar, não tem jeito, os jogadores tem que buscar novos ares, tem que buscar jogadores mais jovens ali para suprir os jogadores que já estão velhos, tipo o Milner, tem também o Henderson, zagueiro, ele não pegou um zagueiro até hoje, tipo, ele conseguiu ali encontrar o Gomes, que era da base do Liverpool, que é um bom zagueiro, mas o cara se machucou, não pegou um zagueiro à altura, depois o Van Dijk também se machucou, que era o cara que levava essa defesa também, aí o Alisson também, que já tem um quadro de lesões aí na carreira, ele não pegou um goleiro reserva, a gente sabe aí o quanto que o Liverpool já sofreu por causa de goleiro. Custou uma Champions. Só Carius que o diga, né? Exatamente. Só isso. Exatamente. Custou uma Champions. Então o Klopp pra mim tem esse problema. É um bom técnico, mas é aquilo de querer tirar o leite de pedra até a última gota, enxugar mesmo o negócio até não poder mais. Mas tem que renovar o elenco e não tem outro jeito, cara. Se você for pegar o Liverpool tem dinheiro, mas eu não digo nem pegar contratações caras, tipo, sei lá, um Jadon Sancho, ou então Haaland, ou então jogadores assim. Eu tô falando, tipo, jogadores com potencial, jogadores pra rejuvenescer o elenco mesmo, jogadores que você pode substituir ali o Henderson, que já tá ficando velho, o Milner. Cara, eles não tem um reserva pra lateral esquerdo e nem pro lateral direito, cara.
Tem noção disso? Não, por exemplo, uma sugestão. Exatamente. O Klopp, às vezes, ele é muito cabeça dura. Uma das características que ele tinha no Borussia Dortmund é que ele não queria contratar o jogador, renovar o elenco lá. Então ele faz a mesma coisa no Liverpool. Esse time do Liverpool, o Klopp tá há 5 anos no clube, ele tem que começar a renovar o elenco, tem umas certas contratações duvidosas. É claro que o assunto é o Guardiola, mas como o Liverpool... eu ia fazer o contraponto agora, né? Mas... Não, sim, rapidinho, só pra pegar o fio aqui, já que você aproveitou que é o Liverpool, até porque o Liverpool é o seguidor direto do Manchester City, então faz parte aqui desse contexto. Só para terminar, o Klopp ele é muito cabeça dura e também nessa temporada provavelmente ele vai perder muitos jogadores. Então cabe a ele tentar reformular esse Liverpool para na próxima temporada ele tentar buscar esse título aí em inglês de novo e fazer frente ao Manchester City, porque senão o Manchester City vai ficar igual na Espanha, na Alemanha. Não vai ver mais perseguidor ao título, só vai dar Manchester City, porque vai ficar muito difícil. E o Hinaldo é um que provavelmente deve sair do Liverpool. Quem vai contratar? Vai ruim de novo? É difícil saber. Tecnicamente ele já contratou o Thiago pensando nessa perda do Hinaldo, né? Mas enfim, fazendo o contraponto aqui, o Guardiola, por exemplo, no City, você pega a primeira temporada dele pra essa temporada agora, eu nunca vi um cara rodar tanto o elenco. Eu nunca vi, mano. Lateral esquerdo aí, a gente crente que o Zinchenko ia pegar, já foi uns 5 laterais. Ele botou o Delphi de lateral esquerdo. Ele botou o Mendy, voltou pro Zinchenko. Botou Cancelo de lateral esquerdo. Então, assim, é um cara que roda muito o elenco, ele não tem esse apego. O que ele faz é o seguinte, mano, você vai jogar ali porque eu acho que taticamente vou dar um nó no meu adversário. E é isso. É o Foden, por exemplo. O Foden agora tá jogando muito, mas o Foden é titular? Não dá pra saber se o Foden é titular. Não dá pra saber se ele é titular, mas quando ele entra também joga muita bola, ele tá destruindo aí. Exatamente. Na partida da Champions. Exatamente. Então, o grande problema do Klopp é esse, e ele tem que resolver isso. Pro elenco do ano que vem, vai ter que contratar jogadores aí pra repor e também pra ter uma reserva minimamente boa, aceitável. O cara não tem reserva para lateral esquerdo, o cara não tem reserva para goleiro. Talvez agora ele tenha, né? Porque o Kelleher não é tão ruim assim. É novo também. Ele não tem reserva para zagueiro. Ele não tem reserva pro Firmino. Ele não tem reserva pro Salah. O único reserva ali que ele tem é pro Mané, que o Diego Jota joga ali, né? Mas aí o Diego Jota também é como se fosse um titular quase nesse time já, né? É complicado. Aí resta saber o que aguarda a próxima temporada do Liverpool. Com certeza o Klopp precisa contratar os jogadores, isso aí não há dúvida. Voltando aqui para o Guardiola, já que a gente está abordando o Guardiola, falando que provavelmente o Guardiola deve ser o melhor do mundo se conquistar a Champions, e na verdade nunca deixou de ser, né, o melhor do mundo. Será, Pablo? O que será que aguarda o Guardiola após uma saída do Manchester City? A gente sabe muito bem que ele renovou aí com o Manchester City. Teve uma renovação recente, mas vai ficar no Manchester City por um bom tempo ainda. Mas o que será que aguarda o Guardiola após esse período de Manchester City? Será que ele ainda fica na Europa, vai buscar uma seleção ou definitivamente vai querer se aposentar porque ele já conquistou tudo que tinha para conquistar? Cara, eu acho que tendo em vista do Guardiola, do espírito competitivo que ele tem, assim, seguindo a carreira dele, tava na Espanha, foi para Alemanha, foi pra Inglaterra, sei lá, eu acho que o próximo caminho seria ir pra Itália. Seria um Brasil? Pô, não tá de sacanagem. Nem custa nada sonhar, né, cara? Aí talvez seria uma Itália e depois da Itália tentar um título por alguma seleção, talvez até a Espanha, que é a seleção dele. Verdade. Até porque eu acho que falta isso na carreira dele, ou não também, porque tem muito treinador que não se importa muito com seleção. O Mourinho é um que a gente vai falar. Não, a hoje. maioria dos treinadores, melhores treinadores mundial, não serviu, não foi pra seleção. Pô. Técnico de seleção, só o Brasil mesmo que tem essa sina de pegar o melhor técnico brasileiro para ser técnico da seleção. Enfraquece os próprios clubes. Exatamente.
Enfim, é complicado aqui a situação da seleção brasileira, senão a gente vai entrar no aspecto da convocação. Esse episódio vão ter 2 horas e a gente vai explodir aqui de raiva. Enfim, sem comentários. Mas esse aspecto de técnico na seleção também é o Klopp, por exemplo, já que a gente estava abordando do Klopp. Porque estava aí que o Joachim Löw provavelmente deve sair depois da Copa do Mundo, e estavam diriam aí nos bastidores que estavam se comentando que o Klopp poderia assumir a seleção da Alemanha. Então eu acho que, trazendo agora para o campo do Guardiola, acho que o Hans Flick não ia assumir a Alemanha? Tava falando que aí nos Não, pera aí, tipo, se o Hans Flick não vai assumir a Alemanha, por que o Bayern pegou o técnico lá do Leipzig? Não consigo entender, mas enfim, é o futebol, cara. Porque eu li uma reportagem que nos bastidores aí falando que o Klopp tava com sérias chances de assumir a seleção da Alemanha depois da Copa do Mundo. Eu acho que não vai acontecer, ele não vai querer isso ainda. Ele já demonstrou interesse em assumir uma seleção, a da Alemanha, claro, mas ele não quer agora. Mas no futuro eu tenho certeza que ele vai ser. Mas eu acho que o Guardiola tem esse desejo de assumir uma seleção da Espanha. E ele encerraria assim com chave de ouro a carreira dele. Não diria conquistando a Copa do Mundo, porque isso aí é muito complicado, não tem como prever. Mas ele encerrando a carreira dele, dirigindo uma seleção da Espanha, eu acho que ele encerraria assim com chave de ouro a carreira dele. Com certeza. Eu acho que qualquer técnico bem sucedido servir na seleção, sei lá, e ganhando um título mundial pela seleção, eu acho que seria a cereja assim no topo do bolo. Mas não seria nada que... Cara, eu tenho que ganhar uma Copa do Mundo. Não. Nesse aspecto... Não é uma coisa que um técnico deve almejar. Até porque a Copa é de 4 em 4 anos e são poucos técnicos que assumem seleção em questão dos técnicos vigentes em cada país, né? Exatamente. É mais por conta de um desejo mesmo do treinador, porque já ganhou tudo no território europeu, em aspectos de clubes e tal, e uma seleção assim seria meio que um desafio diferente. Bom, Pablo, entrando aqui, mais uma pergunta para a gente debater. Eu até já falei do Gundogan e tal, como jogador importante do City, o De Bruyne, outro jogador importante também. Agora... De Bruyne. De Bruninho. Quem, pra você, ou a gente pode entrar no consenso também, debater junto aqui, quem será que foi o melhor jogador do Manchester City? Ou o Manchester City, como eu falei lá anteriormente, é um conjunto, é um time coletivo, não tem um jogador assim que se destaca. Eu discordo, o Manchester City é um conjunto, já respondendo essa pergunta, o Manchester City é um conjunto e existem vários jogadores que se destacam. O que é para você o Manchester City? Qual é o principal jogador símbolo desse Manchester City aí campeão? Cara, é difícil responder isso porque o Manchester City tem vários jogadores bons e vários jogadores com potencial para desequilibrar uma partida. E é difícil dizer isso porque nenhum jogador do Manchester City desequilibrou a temporada inteira. Então, por exemplo, no começo da temporada era o De Bruyne que tava jogando muito, se machucou. Aí o Gundogan assumiu, tava jogando muito. De Bruyne voltou, Gundogan caiu um pouco de produtividade, quem começou a assumir a responsabilidade foi o Foden. Então eu acho que dá pra dividir entre esses 3 jogadores e menções honrosas aí ao Cancelo, que tava destruindo na lateral, provavelmente vai ser o melhor, um dos melhores laterais. Pô, Cancelo, eu não gosto do Cancelo da não, temporada. Cara, desculpar. Cara, mas você pode não gostar do cara, mas não tem do que você falar. O maluco foi o melhor. E tem também o zagueiro, o português lá que entrou, tomou conta da zaga e tá sendo essencial aí pra... É o Rubem Dias. O Rubem Dias, pra esse jogo. O cara jogava nada no Borussia Dortmund. Horroroso! Você tem umas implicâncias, cara, mas enfim, não vou entrar... Não vou entrar nesse mérito. Não é implicância, é o fator treinador bom. É o fator treinador bom. Claro. O Jorge Jesus não fez o Ilharão jogar bola? Porque o Ilharão tá jogando mal, né? Mas em 2019, cara, o Ilharão jogava... Cara, o Ilharão nunca foi ruim, cara. Cara, mas eu tô falando que o Ilharão é ruim, eu nunca falei que o Ilharão é ruim. Eu só tô falando o seguinte, o Ilharão jogava bem nas mãos do Abel Braga? Nunca jogou. É o treinador que consegue extrair o máximo de cada jogador, é isso que eu tô querendo falar. Beleza, pô, mas ele extraiu tanto que o cara virou um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada.
temporada, só isso, né? Não, então, exatamente. Mas é aquilo, tem certos jogadores que em determinados clubes não conseguem jogar. Parece uma sina do Borussia Dortmund. Jogadores que não conseguem jogar bem no clube vão para outros clubes e destroem. Cara, mas você tá pegando o Borussia Dortmund como parâmetro? Não tem como. O Borussia Dortmund não tem um bom técnico desde o Klopp, cara. Não, mas olha só, eu peguei como parâmetro porque ele veio diretamente de lá, só por isso. Não, exatamente, mas quando ele veio de lá também ele era jovem, tá ligado? O Borussia sim, claro. O Borussia tem aquele negócio de pegar jogadores jovens e não aproveitar tanto o cara assim, se o cara já não estourar, então, tipo... Não, mas olha só, mas você há de concordar comigo que a defesa do Manchester City também não é essa maravilha toda, ou eu tô errado? A defesa do Manchester City é boa. O único fora de série ali na defesa agora é o Rubem Dias. Tinha o Laporte, que caiu muito de produção, que o Jones é um bom zagueiro, pegou a titularidade dele. O Laporte já chegou a ser incontestável no Manchester City, na época que ele assumiu... Que ele foi pra lá. Só que eu não sei o que aconteceu, caiu de produtividade, não sei se estava machucado, enfim. Talvez na próxima temporada ele consiga recuperar a posição dele. Mas eu acho que... eu concordo. O Rubem Dias ali tomou a posição e é isso, mano. Aí o Manchester City pegou o Ake, que eu até acho ele um bom zagueiro, mas tá sendo subaproveitado lá. Ele não vai ser titular nunca com o Rubem Dias, Stones e o Laporte lá. Então... Não, e lembrando que o Pablo Mari, na época que tava do Manchester City, não era nem utilizado, imagina. Não, mas o Pablo Mari também teve aquilo de ir pra lá jovem, depois foi emprestado pro time satélite, enfim, É complicado. Também acho que a defesa do Manchester City é boa, tem bons jogadores, principalmente os laterais, mas também eu não acho que o Manchester City tem uma defesa assim, um goleiro tão bom assim. Eu não gosto do goleiro do Manchester City, não gosto do Ederson, não acho lá essas coisas. Enfim, são cismas de alguns treinadores. Não é cisma não, cara. É tu que tem cara, parada nada a ver, cara. Olha só, não é parada nada a ver. O Ederson é ruim, o Alisson é ruim. Não, eu não estou falando que esses jogadores são ruins, senão eles não estavam jogando no Manchester City e no Liverpool. O que eu tô falando é o seguinte, são muito superestimados, eles não são isso tudo. São superestimados, os caras são bons, cara. Aonde que eles são bons, cara? Cara, é porque, tipo, você tá falando que, tipo assim, eles são superestimados. Por que ele é superestimado? São muito superestimados, não, que o Ederson e o Alisson fazem defesas assim monumentais, salvam o Liverpool e o Manchester City, cara, não é assim que funciona. Quem é melhor que eles? Pô, tem vários, cara, na Europa. Olha só. Vários na Europa. Tem, cara. Ó, Courtois é um que joga no Real Madrid, não é melhor, só isso. Não é melhor. Não é não. Courtois não é bom. Olha só. O Courtois é bom, ele é bom, tô falando que ele não é melhor. O Courtois não é melhor que o Ederson nem o Alisson. Não. Beleza, cara. Então isso fica para outro podcast, senão a gente outro episódio. Cara, os únicos goleiros que talvez sejam melhor do que o Ederson e o Alisson. O Neuer. O Neuer é muito melhor, cara. Não tem condição. Qual é o nome dele? O Neuer e o... Ter Stegen. E o Ter Stegen, só. O De Gea já foi, só que hoje em dia, sei lá, ele tá cagando. Mas salva muito o Manchester United, né? Enfim... Voltando àquela pergunta lá do consenso de quem é o melhor, realmente concordo com você, Pablo. Não tem como dizer quem é o melhor jogador, afirmar, não, esse é o melhor jogador do Manchester City, foi fundamental para a temporada. Eu acho que todos os jogadores são fundamentais para o Manchester City, e o que mais impera para o Manchester City é o espírito coletivo do time, é a coletividade do time. Esse é o principal fator que faz o Manchester City ser esse time aí que quebra muitos recordes de temporada após temporada, e esse time aí campeão. E para mim o principal, se é que pode se dizer assim, entre aspas, jogador do Manchester City é o Guardiola, porque ele que faz esse time aí, essa engrenagem rodar e funcionar bem do jeito que a gente conhece aí, o Manchester City ganhando tudo, ficando invicto 20 partidas aí, e agora foi campeão inglês, que a gente está fazendo esse podcast sobre isso, o Manchester City campeão pela 7ª vez, e aí na final da Champions League. Entrando agora, já que a gente está abordando sobre os jogadores, assim, melhor jogador do City, ou se o City é um conjunto e tal, falar um pouco do Phil Foden. O Phil Foden já demonstrava que seria esse bom jogador lá atrás, quando ele começou a ser utilizado aos poucos, entrando nas partidas aos poucos pelo Guardiola. Ali, o Guardiola teve uma paciência com esse jogador e agora ele está demonstrando que é esse excelente jogador que a gente está vendo, muito bom, ali canhotinho no meio campo, destruiu aí nas partidas, principalmente contra o PSG, jogou muita bola. Contra o Borussia.
Contra o Borussia também, né? Contra o Borussia também, aquele segundo gol lá na Inglaterra, enfim. Jogando muita bola, o Phil Foden, eu sou fã do futebol do Foden, eu contratava ele no FIFA. Que eu falava pra pegar. Exatamente. Era novo, era bom. Era bom, exatamente. Phil Foden é muito bom jogador, eu sou fã do futebol dele, e o Phil Foden tem tudo aí para ser, com certeza, o futuro da geração, é um dos jogadores, assim, do futuro da geração da seleção inglesa. Com certeza vai pegar a seleção inglesa aí, não há dúvida disso. Quem sabe, do jeito que ele tá jogando aí, pode ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, não sei. Mas aí cabe ao Gareth Southgate lá convocar. E aí, Pablo, vamos falar um pouco do Phil Foden. Você esperava que ele fosse ser esse jogador? Com certeza, cara. Já falei aqui, eu indicava ele sempre pra você pra pegar ele no FIFA lá. É um grande jogador. Era baratinho e evoluía muito. Era um monstro ali armando. Dá até pra jogar um pouquinho de ponta também, se você quisesse. E eu acho que o grande problema é que ele faz parte da grande geração inglesa. que é o mesmo problema da grande geração belga. Exatamente. Porque, tipo assim, a Inglaterra aí tem umas gerações boas, mas não ganha nada. Falta um técnico ali pra ganhar alguma coisa. Porque, por exemplo, o Brasil teve várias gerações brasileiras, várias gerações francesas e ganharam Copa do Mundo. Então, a gente tá esperando até hoje aí a geração inglesa vingar, mas não vingou. Não vingou com Beckham e Rooney, cara. Para você ver. Complicado, né? Então, tipo assim, torço pra ele. É uma geração muito boa. Essa geração inglesa é tão boa. O cara vai ter que escolher quem convocar, porque é muito jogador bom na mesma posição. Rashford, Greenwood, Phil Foden, tem o Jadon Sancho. Pô, tem o Harry Kane. Esses aí, com certeza, já... Sterling, tem Greenwood. Greenwood, tem muita gente, cara. Tem muita gente, cara. Muita gente boa pra mesma posição. E é isso, o cara vai ter que fazer um malabarismo aí, convocar o melhor, ou então quem tiver aí na melhor fase. Porque, por exemplo, tem jogadores ali que você acha, pô, mano, esse cara vai ser convocado. Mas aí ele começa a jogar um pouquinho mais abaixo e já tem outro pra entrar no lugar. É complicado, é muito acirrado. Mas foi aquilo que eu falei, o meu Phil Foden, com esse futebol demonstrando, é claro, temos que ter calma, é jogador novo e tal, a gente sabe que um jogador assim, nesse processo de desenvolvimento, claro, tem um excelente técnico que vai saber guiar ele muito bem aí pela carreira, vai dar muitas dicas para ele, conselho, vai saber usar esse jogador muito bem, mas se esse Phil Foden continuar demonstrando essa regularidade, eu acho que corre riscos não, ele tem grandes chances de ser convocado e até mesmo ser titular da seleção, cara. Acho que titular hoje em dia ele já é. Já é, né? Não, ele já é, não tem como, é verdade. Não, se bem também que na mesma posição dele tem o Mason Mount, né? Mas eu acho o Foden melhor que o Mount, cara. Eu acho o Foden melhor que o Mount. Eu acho que o Foden ele já tá numa etapa, já que ele já tá muito mais maduro, tá um jogador muito mais pronto que o Mount, tá ligado? Mas eu acho que o Mount ainda é mais velho do que o Foden. O Phil Foden ele já tá, exatamente, ele já tá num degrau acima do Mount, já com uma certa casca de Europa e tal, disputando competições importantes, tem tudo para ser aí o futuro da seleção inglesa, assim como muitos jogadores, assim que a gente falou, Rashford, Greenwood, entre muitos outros. E nesse Manchester City, Pablo, o Phil Foden também está sendo peça fundamental, né? Não, tá sendo peça fundamental e foi fundamental no título, né? Foi fundamental no título. Foi fundamental no título. Foi fundamental na classificação do Manchester City, aquele gol lá, aquele gol absurdo lá. Então, demais. Assim, é isso, cara. Eu acho que o Phil Foden aí, se ele manter a cabeça no lugar, ele consegue chegar a lugares muito mais altos. Até porque, tipo, ele e o Greenwood, na época que eles começaram a estourar, eles foram convocados e depois eles foram barrados da seleção porque eles foram pra uma festa ou então levaram mulher pra concentração, alguma coisa do tipo. Sem comentários. Então, normal. É normal de jogador isso aí. Mas, enfim, não é por causa disso que eles não podem ser mais convocados, pelo amor de Deus, né? Mas eles provavelmente vão ser convocados na próxima convocação. Acho que foi certo uma punição, mas acho que foi uma coisa muito rigorosa, tendo em vista que o Sterling... mas eu não sei também se o Sterling foi barrado ou não. Quando ele foi convocado junto com o Joe Gomes e
enforcou o Joe Gomes no treino, tá ligado? Os bastidores da seleção inglesa, rapaz. Por causa de uma rivalidade entre o Liverpool e o Manchester City, um confronto passado antes deles serem convocados. Pode ser por isso que a Inglaterra tem gerações e gerações e não consegue ganhar nada, cara. Os bastidores lá dentro, o interno da Inglaterra nesse nível aí, então fica difícil. Mas é isso aí, o Phil Foden torcer aí pro Phil Foden continuar mantendo esse futebol, porque nós somos apreciadores do bom futebol, e esse garoto aí tá demonstrando que sabe jogar bola e vai ajudar com certeza o Manchester City muito ainda, foi fundamental nesse título e vai ser fundamental ainda, vai contribuir muito aí pro Manchester City ser mais campeão ainda na próxima temporada, ou nessa temporada mesmo, e no assunto agora que a gente vai entrar na Champions League, que ele pode ser fundamental também. Pra gente encerrar, Pablo, esse assunto do Manchester City aí de vez e entrar no assunto Mourinho, o Manchester City vai ter uma final dura pela frente, chances, assim, altas chances de ser campeão pela primeira vez do continente, assim, campeão europeu. Cara, ele tem muitas chances de ser campeão europeu, só que tem uma coisa, o único time aí que foi capaz de parar o Manchester City nessa temporada foi o Chelsea, 2 vezes. Até agora. Exato, o maior problema é esse. Então, tipo, talvez o Tuchel aí tenha a arma secreta pra parar o Manchester City, não sei. Mas ele eliminou o Manchester City na FA Cup e venceu o último jogo da Premier League. Então, assim, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Vamos ver o coelho da cartola que o Guardiola vai tirar, ou então vamos ver o que ele vai fazer. O que eu acho que não pode acontecer é o Guardiola querer dar aquelas coisas mirabolantes estratégia kamikaze, né? E fazer igual ele fez contra o Lyon, né, no passado. Esse que é o problema, né? Ele querer usar essas táticas mirabolantes, mas eu acho que ele não deve usar assim, não. Até porque no jogo contra o PSG, que eu achei que ele fosse usar essas táticas aí, a gente já ficou um pouco receoso se ele ia fazer igual ele fez com o Lyon nas quartas de final lá da Champions passado ou retrasado, se eu não me engano. Ele acabou fazendo o simples aí. É verdade, não chegou nem a jogar com o atacante na partida com o PSG, é verdade, mas acabou jogando e foi amplamente assim dominante nas 2 partidas. Mas eu acho que o Manchester City tem altas chances de ganhar essa Champions, que aí coroa de vez esse trabalho do Guardiola. Vai enfrentar um Chelsea forte aí com o Thomas Tuchel. É verdade, Thomas Tuchel demonstrando aí que sabe como gerir um elenco, mas com certeza não vai ser campeão europeu. Mas com certeza não vai ser. Com certeza não vai ser campeão europeu. Olha o ódio da pessoa pelo Thomas Tuchel. Que ódio, cara. É ódio. O Thomas Tuchel tá fazendo uma boa temporada no Chelsea, ouso reconhecer, mas um treinador que só agora percebeu que é para botar o Kanté como titular, realmente não dá para confiar muito, mas enfim, tá fazendo uma boa temporada do Tuchel, vai ser um grande duelo aí de Chelsea e de Manchester City, e pode-se dizer que o Tuchel até conseguiu utilizar algumas armas aí para parar esse Manchester City, mas a gente sabe que o Manchester City é amplamente superior ao Chelsea, o coletivo com certeza está muito na frente do Manchester City, e se o Manchester City se conseguir se impor assim como ele se impôs contra o Paris Saint-Germain, eu acho que o Manchester City tem tudo para ser campeão europeu, não há dúvida disso. Eu torço muito pelo Guardiola, gosto muito dele e tenho certeza aí que só falta isso mesmo para ele coroar aí toda a passagem dele pelo City, até porque ele já não ganhou Champions no Bayern, né? Então ele já tá perseguindo isso há um bom tempo já. A última vez que ele ganhou Champions League foi com o Barcelona lá com o Messi. 2, né, se eu não me engano. Ganhou 2, se eu não me engano. Mas ele tá doido pra ganhar essa Champions no City, eu acho que vai ser a coroação perfeita aí, principalmente dessa passagem aí dele no Manchester City. Quando ele sair, ele vai poder dizer que deu o primeiro título aí europeu na história do Manchester City. Terminamos aqui essa parte aqui, esse assunto aqui do Manchester City campeão. Manchester City campeão com justiça. Pela 7ª vez foi campeão da Inglaterra, muito justo, coroando aí essa brilhante temporada. Começou mal, é verdade, mas depois o Guardiola achou o time e o Manchester City aí pulverizou todos os adversários, todos os recordes possíveis, sendo campeão até com recorde de invencibilidade na temporada, mas depois perdeu lá, mas foi campeão com ampla vantagem, assim, à frente do Manchester United, que não deu nem para o gasto. Enfim, parabéns ao Manchester City, parabéns ao Guardiola, fizeram uma belíssima campanha e campeões justíssimos. Para responder a pergunta lá do início, foram campeões com muita justiça, campeões ingleses. Bom, Pablo, entrando agora no assunto José Mourinho.
É um assunto bastante complicado. Eu sei, assim como eu tenho uma implicância com o Tuchel, com certeza você tem uma implicância com o Mourinho. Não adianta desmentir na frente dos nossos ouvintes. Eu tenho certeza disso. O Mourinho vai dar certo na Roma ou era melhor ele ter ficado parado, buscar uma reciclagem aí, ficar um tempo parado, assumir uma seleção que é menos assim, trabalho para ele de certa forma, ou ele vai dar certo na Roma porque ele ainda tem muito mercado lá no solo europeu? Minha implicância não é com o Mourinho, a minha implicância é com o trabalho que ele vem apresentando. Ele foi técnico do Manchester United, ele ganhou 3 títulos pelo Manchester United quando ele foi técnico do Manchester United, só que, assim, ele ganhou 3 títulos naquele esquema que ele gosta, que é retrancado. Deu certo, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá, porque quando você propõe o jogo, a gente já sabe que você tem mais chances de ganhar. Essa é a lógica da coisa. Eu acho que isso daí pode dar certo na Roma, porque a Roma vem de temporadas horrorosas, desde que o Totti se aposentou. Até com o Totti lá, já estava vindo de temporadas horrorosas, então tem muito para dar certo nisso, porque vai ser um time mais resguardado, vai ser um time mais defensivo, vai ter que buscar jogadores ali de frente ali que possam fazer a diferença lá na frente, ou então ressuscitar alguns jogadores que estão lá, tipo, qual é o nome dele, o atacante? É o Dzeko. O Dzeko, e também tem o Al-Shaarawy, né? Então, assim, isso daí vai depender do que ele vai conseguir fazer. Eu acho que ele é um técnico, ele se tornou um técnico bastante limitado, ele não evoluiu, ele não se renovou, ele teve tempo para fazer isso, mas emendou trabalhos atrás do outro e eu acho que se perdeu, né? Eu acho que ele tem na cabeça para ele que é isso e ele se perdeu, mano. A gente acha que ele pode tá no caminho certo, tipo no Tottenham, mas aí o time dá uma caída, ele arranja confusão lá com os jogadores, ele põe jogadores na geladeira, enfim, cara, é complicado o Mourinho. Convenhamos que esse método de gestão assim não é muito aconselhável, né? Tem que ter um ambiente muito favorável, tem que ter uma harmonia muito grande ali entre ele e o elenco, tipo o que aconteceu com ele no Porto e na Inter e no Chelsea. E é isso, o Mourinho é isso. Ele tem boas ideias, ele consegue extrair coisas dos jogadores, porém, ele é um cara que, assim, ele se acha o último biscoito do pacote e vai continuar achando, cara. É um cara que tem a moral lá em cima. Eu acho que pelo estilo que ele tem, pela situação da Roma, tem chances aí dele meio que recuperar não, né? Dar uma, não digo renovada, mas dar uma aliviada aí na situação da Roma. Mas depois, quando a gente vai esperar mais coisas, ele não vai conseguir tirar, porque é um técnico que se torna um técnico limitado, porque tem uma cabeça dura aí para uma renovação. Concordo com você, ele até é complicado o Mourinho querer se renovar, tem que partir do próprio treinador, eu acho que até mesmo porque ele fica muitas das vezes nessa bola de segurança aí, de não querer se renovar e tal, não se dar esse trabalho, eu vou continuar com esse meu estilo de jogo, com essas minhas ideias que com certeza vão dar certo. A gente vê muito isso aqui no Brasil, entendeu? Como quando o Filipão continua em Luxemburgo, o Filipão, muitas das vezes aí também Mano Menezes, para citar os técnicos brasileiros assim que acham que essa filosofia de trabalho sempre vão dar certo, sempre vai continuar dando certo e não tentam se renovar de maneira nenhuma. Eu acho que o Mourinho continua sendo aquele técnico medalhão, a Roma contratou um técnico medalhão, é verdade, e o Mourinho é aquele tipo de treinador que eu acho que já é tarde para ele não vai querer se libertar dessas ideias aí, tentar um futebol ofensivo igual o Guardiola pratica no Manchester City, eu acho que está longe disso, vai sempre continuar nessa bola de segurança que ele acha que funciona, essas ideias aí, de certa forma essas ideias estão muito ultrapassadas, no meu modo de vista aí, esse sistema só funciona em alguns times do futebol europeu, dependendo do time, e na Roma pode dar certo, como você falou, Pablo, porque pode dar certo ali com os jogadores, ele gosta de jogar com um centroavante lá na frente, um time mais fechado ali atrás, um centroavante lá na frente, jogando muitas das vezes no contra-ataque por uma bola, explorando os lados também do campo, mas principalmente com aquele atacante lá enfiado, enfiando as bolas para o atacante para fazer o gol, assim como ele jogou na Inter de Milão, lá com o Milito, agora vai jogar na Roma com o Dzeko, na Roma lá, vai ser uma peça fundamental para o Mourinho agora, mas
todo mundo esperava que o Mourinho fosse bem no Tottenham, ele começou bem, mas se mostrou que ele é um péssimo gestor de grupo, teve problemas sempre por onde passou, no Chelsea, teve problema no Porto, no Chelsea teve muitos problemas, nessa última passagem, teve agora problema no Tottenham, então cara, ele teve problema no Manchester United, onde ele ganhou 3 títulos, cara. Brigou com o Pogba, exatamente. Assim, ele teve problema no Real Madrid, ele teve problema na segunda passagem dele no Chelsea, ele teve problema no Tottenham. É um cara muito difícil, tá ligado? É muito complicado. Muito difícil de lidar. Consegue ser mais difícil de lidar, talvez, que o Conte e o Sarri. Não, o Sarri eu não sei. Mas que o Conte, por exemplo. É complicado, hein, de ser mais difícil de lidar que o Conte. O Mourinho tá conseguindo um negócio difícil, mas é complicado a situação do Mourinho. E ele ainda tem mercado porque, como eu falei, aquele técnico medalhão que se vale das conquistas do passado, mas... Ele tem mercado naquelas, né? Ele tava no Manchester United, já saiu pro Tottenham. Do Tottenham ele foi pra Roma. Não tô dizendo que esses times são ruins ou não podem ser times grandes e tal, mas são times já de menor expressão, né? No cenário do futebol mundial hoje em dia. Manchester United e Tottenham então, são times de menor expressão? Eu falei Tottenham e Roma. Ou falei Tottenham e Manchester United? Tu falou Manchester United, Tottenham e Roma, cara. Não, então, eu falei que ele saiu do Manchester United, foi pro Tottenham e do Tottenham foi pra Roma. Eu tô falando que ele saiu do mercado mundial pra ir pra times que já estão no mercado que já tá um pouquinho mais abaixo, porque italiano. Futebol que eles estão... Não digo nem italiano. Eu digo... por que o time tá lutando? Por exemplo, o Tottenham. O Tottenham não tá lutando por uma Champions. Não. O Tottenham, se for pra Europa League, ganhar a Europa League, tá bom. Tá. A Roma, se ganhar uma Copa da Itália, já tá ótimo, tá ligado? Exatamente, as prioridades vão mudando. Exatamente, ele já tá indo pra time com prioridades um pouco menores. Então, tipo assim, se ele der ruim na Roma, eu só vejo a opção dele voltando pra Portugal. Porque, tipo assim... complicado, né? Mas eu acho que pode dar certo, como você falou, até mesmo por conta do futebol italiano. Ele conhece o estilo do futebol italiano da época de Inter. Ele sabe ele sabe os caminhos ali do futebol italiano, como é que funciona para montar um time assim minimamente competitivo, entendeu? Não, eu concordo contigo. A parada é que o futebol mudou e ele continua com essa mesma ideia de futebol. Não quer se renovar. Porque é aquilo, dá certo até certo ponto, cara. Porque, por exemplo, se você tá dando a bola pro adversário, a chance é do teu adversário fazer gol. Você tem que se defender muito bem. Qual é a chance de você se defender muito bem em, sei lá, 60, 70 partidas no ano? Não, aquilo que ele fez na época lá da Inter de Milão, naquele jogo assim, emblemático, memorável, do 0-0 lá no Camp Nou, Barcelona e Inter de Milão, aquilo hoje em dia não acontece mais, é muito difícil. O time segurar os 90 minutos daquele jeito, com aquela defesa daquele jeito, hoje em dia não vai tomar de 5 pra cima, cara. Não tem como. É difícil. É o tipo do treinador, eu gosto muito do Mourinho, sempre gostei, um técnico vitorioso e tal, gostava das ideias que ele tinha, principalmente naquela época lá, mas é um treinador que não está disposto a se desenvolver, não está disposto a renovar suas ideias, continua com essas ideias ultrapassadas, o que acontece aqui no Brasil também não é diferente, mas enfim, é bastante complicado. Esse daria bem no Brasil, talvez. Então, mas a gente vai entrar nessa pergunta agora para fechar o episódio. Segundo nosso amigo Bruninho, ele ia sobrar no Brasil. Ia sobrar no Brasil. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, mostra muito bem que Abel Braga, Mano Menezes, aí Filipão, Vanderlei Luxemburgo não sobraram, mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto agora. Então é ver o que reserva aí essa Roma do Mourinho, se vai ser um time competitivo. Eu acho que ele pode buscar aí uma Copa, pode ganhar uma Copa, até mesmo uma classificação para a Europa League. Agora eu acho que campeonato italiano é muito difícil. Tem a Juventus ali, Inter de Milão e o Milan, até o próprio Napoli. Mas eu acho que um campeonato italiano vai ser muito difícil para Roma. Se ele conseguir ser campeão italiano, vão fazer uma estátua pro Mourinho lá na Itália, com certeza. Cara, a primeira coisa... primeiro que, assim, eu acho que pensar em campeonato italiano com a Roma é botar muito o pé na frente, assim, das coisas que tem que fazer. Ele tem que reformular o elenco primeiro. Exatamente. Conseguir encontrar um jeito de jogar, enfim...
É ir pouquinho em pouquinho, talvez dê certo por isso, porque ele vai ter um time para fazer uma reformulação, ele vai montar o elenco que ele quer. Tudo bem que tem aquilo, né? A Roma tem questão de limitações financeiras e tal, mas tem tudo isso, né? Então vai ser o time que ele vai montar, não vai ser tipo no Manchester United que ele já chegou lá, já estavam os jogadores lá, e só pegou alguns jogadores depois, ou no próprio Tottenham também. Lá ele vai montar o elenco dele porque ele vai reformular o elenco lá, vai ter que reformular, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Então vai passar completamente pelo aval dele a contratação de jogadores, ele vai poder montar o que time pode ser ruim ele também, quer. né? Porque assim, reformulação do Mourinho já sabe, vai pedir uns 3, 4 volantes. Exatamente. Pode ser ruim também para Roma, enfim. Então assim, vai depender de como ele vai reformular esse elenco. Isso é complicado, exatamente. Bom, agora para encerrar, Pablo, a última pergunta aqui para a gente poder debater sobre o Mourinho. Depois, se ele não der certo na Roma, vamos ver como é que ele vai se sair na Roma. Não der certo e tal, ele tiver que sair, vai sair da Roma e tal. Qual seria um mercado para ele? Como você falou, tem a possibilidade, só restaria a possibilidade dele pegar um time em Portugal, quem sabe, sei lá, voltar para um Porto, pegar um Sport, um Benfica. Ou será que existe uma possibilidade, assim, para encerrar a carreira dele, ele querer dirigir uma seleção de Portugal, depois da Copa do Mundo, começar um novo ciclo? Ou até mesmo a possibilidade, assim, que eu acho que até em entrevistas ele já falou que não deseja isso, não tem essa possibilidade, assim, não almeja isso na sua carreira, de dirigir algum clube no Brasil? Não sei, eu acho que ele vindo pro Brasil é difícil pelo preço, né? Astronômico. Hoje em dia, sei lá. Mas o Jorge Jesus, o Flamengo pagava, isso aí também. Pô, cara, mas aí é outro momento, tá ligado? Tem isso também. É outro momento. E o Mourinho tá em baixa, cara, na Europa. Se ele viesse pro Brasil, ele ia querer vir por um salário muito alto pro que os times brasileiros teriam pra pagar. E quem pagaria esse salário pra ele seria o quê? Hoje em dia? O Flamengo, o Palmeiras. Não, mas olha só, se por exemplo, ele estaria embaixo na Europa. Desculpa te interromper. Ele estando embaixo na Europa, por que ele queria vir com essa marra toda aqui pro Brasil se ele não teria mais mercado lá fora? Não, mas aí é você que tá falando, pô. Eu não falei nada. Você que falou será que ele viria pro Brasil aí, final de carreira, não sei o quê? Não, mas o que você tava falando, ele exigiria um salário alto e tal, já que ele não teria mercado lá fora, é o contrário. Pô, tipo assim, ele exigiria um salário alto, que eu digo em relação à Europa. Por exemplo, lá ele tá ganhando, sei lá, 3 milhões de euros, sei lá. Por aí. Alguma coisa por aí. Aqui ele ia querer exigir pelo menos 1 milhão de euros. O Flamengo, nesse final aí, pagava isso pro Jorge Jesus, nessa renovação aí que teve. Eu acho que ele ou dirigiria olha como é que o Flamengo Jorge Jesus estava no Flamengo nessa época, cara. Então, é tudo uma questão de... Acho que hoje em dia, no Brasil, ninguém pagaria 1 milhão pro Mourinho. É complicado. Não tem como saber, porque é muito complicado. Assim, seria um cenário assim, completamente diferente. O Mourinho dando muito mal assim na Europa, sem mercado completamente nenhum. Porque ele até pode ir na Roma, se não der certo, buscar um mercado intermediário ali, outros times, até mesmo na Itália, enfim. Resta saber como é que ele vai se sair agora desse trabalho na Roma. E essa possibilidade de treinar uma seleção portuguesa, eu acho que não passa pela cabeça dele. Não sei se ele tem isso em mente, dirigir a seleção. A seleção portuguesa seria um bom nome, até porque sim. A maioria dos técnicos de seleção não são técnicos com nome muito expressivos. É verdade. E ninguém espera muito de Portugal também, né? Uma Copa Europeia. E olha lá, porque Copa do Mundo, assim, pela geração de Portugal, ninguém espera muito de Portugal. Não, e se ele fosse para a seleção portuguesa, conseguisse um outro feito de conquistar uma Eurocopa, assim como conquistou lá em 2016, que foi um grande feito assim em pleno território francês, na final contra a França, lá que Portugal conseguiu aquele feito assim memorável. Pô, ele com certeza, depois disso, se ele encerrasse a carreira, encerraria muito por cima, assim, já encerraria pela carreira que ele tem, é claro, pelos títulos que ele conquistou, mas ele encerraria assim sairia muito por cima, ter conquistado um título desse, uma segunda Eurocopa para Portugal, e ficaria mais ainda na história do futebol e principalmente da seleção portuguesa, de Portugal, é claro. Agora, a Copa do Mundo é muito difícil conquistar uma Copa do Mundo com Portugal. Exatamente, Portugal não teria pretensões nenhumas e com certeza o Mourinho, indo para uma seleção, eu acho que também acho que não conseguiria
extrair muita coisa para Portugal conquistar um título importante. Na Eurocopa é muito difícil conquistar esse título de novo. Não, até porque são poucos jogos, né, cara? É poucos jogos, assim, para montar um time e tal, é bastante complicado. O Cristiano Ronaldo daqui a pouco, com certeza, vai parar de jogar e vai ser difícil repor um jogador da qualidade de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. É isso aí, apesar de Portugal ter muitos jogadores bons, que a gente sabe aí, Bernardo Silva, Cancelo, tem o próprio Rubem Dias, enfim, tem muitos jogadores aí bons, essa geração. Bruno Fernandes destruindo no Manchester United, belíssimos jogadores muito bons, mas do nível do Cristiano Ronaldo vai ser muito difícil repor e surgir outro jogador assim brevemente. Agora João esperar. Félix subaproveitado. João Félix subaproveitado no Atlético de Madrid, exatamente. Espero muito que ele saia desse time, ou que o Simeone vá embora. Mais provável o João Félix sair do time. Simeone embora eu acho que é mais difícil. É esperar agora ver o que vai acontecer com o Mourinho na Roma, ver se ele vai fazer um bom trabalho. Encerramos esse podcast aqui, esse é mais um episódio aqui encerrado. E agora abro esse espaço para deixar as nossas redes sociais. Sempre lembrando que as nossas redes sociais estarão aqui na descrição do episódio. E não menos importante, não esqueçam lá de acessar o nosso canal no YouTube. Também sempre com vídeos semanais, assim como o podcast com episódios semanais. Sempre com vídeos assim com o Mercado Futecast, o nosso quadro lá. Muito conteúdo lá para vocês no nosso canal. E não se esqueçam lá de se inscrever e ativem o sininho para receber as notificações sempre que nós fizermos vídeos novos. Bom, Pablo, sinta-se à vontade e deixe as suas redes sociais aí para os nossos ouvintes, por favor. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. As minhas redes sociais são... Você pode me encontrar lá no Facebook, Pedro Duarte. E lá no Instagram também você pode me encontrar. Nos sigam lá. @PEDuarte92. Um abraço, galera, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!